Olha só, princípio do fim. Jesus falou, está registrado em Mateus 24 e está registrado em Lucas 21. Grave esses dois capítulos. Você precisa estudar eles, precisa dar uma olhadinha neles. Aos pouquinhos a gente está vendo alguns pontos ali. Hoje a gente vai ver um deles. Ele deu todas as dicas do que ia acontecer antes dele voltar. Uma coisa eu sei, Jesus vai voltar. Quer a gente acredite ou não, quer a gente aceite ou não, quer a gente esteja preparado ou não, ele vai voltar. Sabe por que eu sei que ele vai voltar? Sabe por que eu tenho certeza? O que me dá certeza? Porque no começo da história desse livro aqui, lá no comecinho, ele fez uma promessa. Ele disse que viria em forma humana, como um bebê, o Messias. Veio ou não veio? Veio. Veio, viveu a vida de um homem por 33 anos e meio, sofreu como nós, viveu como nós e morreu na cruz. Antes dele ir embora, ele várias vezes disse isso, mas ficou bem claro. Ele disse, olha, eu vou e vou preparar um lugar para vocês e quando eu for, eu vou voltar. Quando estiver pronto, eu vou voltar para buscar vocês. Se ele cumpriu a primeira promessa, não vai cumprir a segunda? Porque a primeira era mais difícil. Ele estava vindo para morrer. Ele estava vindo para ser o sacrifício vivo. Essa era difícil. Agora, ele só vem para pegar a gente, para reinar. Você acha que ele não vem? Claro que ele vem. A primeira foi triste, foi luta, foi duro, foi difícil, foi provação, foi tentação. Agora, ele não vem mais como um bebezinho. Agora, ele não vem mais inofensivo, né? Todo vulnerável. Agora, ele vem como o Rei dos Reis, sentado num trono de glória, com o cetro na mão, para julgar, pôr cada um no seu lugar, e aqueles que aceitaram ele, ó, coroa da vida eterna, viver para sempre. Quem não quer? Tem que ter batido a cabeça muito forte para não querer isso. Então, tem alguma coisa errada com a pessoa que despreza o maior presente que um ser humano pode ganhar, vida eterna. Ele vem. Só que ele é tão bom que ele diz o seguinte, eu não só vou dizer para vocês que eu vou, mas eu vou criar uma maneira de vocês perceberem que eu estou chegando. Ele não marcou o dia e a hora. E a Bíblia é clara. Não tem como. Se alguém disser para você, eu sei a data, eu sei o dia, mentira. Que Deus não permite que isso aconteça. Ele não deixa. Por quê? Porque se eu marcar uma data e eu souber, se você souber a data, e vamos dizer que é 2030, daqui até lá, se as pessoas soubessem que é 2030, o que elas vão fazer daqui até 2030? A maioria vai dizer assim, tranquilo, tem mais 6 anos, vou curtir. Aí, a hora que estiver chegando perto, eu dou um jeito de me preparar. Não, ele não quer que isso aconteça. Então, a data é um segredo, mas ele falou o seguinte, mas para os meus filhos que estudam a minha palavra, eu vou deixar para vocês os sinais. E se vocês estudarem, pesquisarem, vocês vão perceber os sinais acontecendo e vão saber quando está chegando perto. E não vai ter dúvida. Hoje, eu quero dar para vocês essas informações que vão ajudar você a entender, a perceber que nós estamos chegando perto. Muito perto. Os sinais estão aí mostrando. Então, eu não sei, eu não consegui colocar lá. Acho que aqui tem um PowerPoint que está ali com... Mas não está lá, né? Tem aí? Você conseguiu aí? Também está nos 2 computadores? Então vamos fazer uma coisa. Eu tenho aqui um passador. Será que a gente consegue colocar lá? Para eu passar aqui algumas imagens que eu quero mostrar para vocês. Só um momentinho. Está aqui. Passa ali, por favor. Só essa pecinha. Pode colocar ali, vamos ver se vai funcionar, que eu estou com uma pilha nova aqui. Quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram aqui do Gabriel qual é o tema de hoje? A nossa série, que a gente começou agora em janeiro, e eu disse que não sei quando vai terminar, porque pode ser que entre fevereiro, março, porque é muito importante. Princípio do fim. Qual é o tema de hoje? Que sinal do princípio do fim? Temor. Tremendo. O título é Tremendo por dentro e por fora. Vamos falar de tremer por fora. Quando a terra treme, a gente chama do quê? Terremoto.
tremblement de terre. É assim que fala no francês? Earthquake, no inglês. Quem que fala holandês aí? Que aqui a gente está num país poliglota, né? Alguém fala holandês? Como que fala terremoto em holandês? Como que fala em espanhol? O povo está só no português. Ó. Vamos fazer curso de línguas. Terremoto. Ó, sinais do fim, terremotos. Luísa, só a gente? Mais ninguém tem mais. Já sentiu o terremoto? Que bom. Faz bem. Chacoalha tudo, né? Eu já tive a oportunidade de passar por alguns. E eu tive na Califórnia, eu achei que lá na Califórnia eu ia experimentar um terremoto, não teve nada. O tempo que eu passei lá não teve. É um lugar que treme muito. Tem alguns lugares do mundo que a gente sabe que tem a placa tectônica, elas têm atrito, e às vezes é uma entrando embaixo da outra, ou é uma pressionando a outra. E por isso tem dois tipos de terremoto. Tem terremoto horizontal e tem terremoto vertical. O chão treme verticalmente, e aí você imagina o que acontece aqui, né? Se o chão está tremendo assim. Tudo que tiver nos armários, nas estantes, vai cair. E tem, às vezes, um terremoto que é horizontal. E aí, o que acontece? As coisas pode ser que caia, mas as cadeiras, os carros, tudo, o prédio, você vê o prédio fazendo assim, ó. É uma coisa linda de ver. Vai lá no YouTube, coloca lá e dá uma olhadinha no Japão. Então, tem terremoto vertical e horizontal. E aí, a sensação é uma coisa... O que você sentiu, Luísa? Onde foi que você... Tranquilo. Portugal é tranquilo, até vi um grande, né? Porque 1700 e... Sabe o ano? 1774, 75. Escuta isso. Grava essa informação. Antes do ano 1900, registrado, a gente sabe, porque se tiver um terremoto no meio do deserto, ninguém nem precisa nem saber. Mas que tirou vidas, foram 10 terremotos acima de 5 pontos na escala Richter. Ou seja, suficiente para destruir uma cidade e matar muita gente. 1774, por ali, Lisboa teve um dos maiores terremotos da história. Não tinha como medir na época, mas pelo resultado, imagina-se que foi perto de 9, por volta de 9 pontos. Foram milhares de pessoas, não sei se foi mais de 200 mil pessoas, eu não lembro os números. A cidade de Lisboa ficou no chão. No chão. Destruiu, acabou. Morreu muita gente. Foi um dos maiores terremotos da história que aconteceu lá em Lisboa. 1755. Isso aí, o século eu sabia, 1700, mas não sabia a data. Foi tão forte que hoje se encontraram registros no Brasil, da mesma época. Olha, você que está aqui já fez isso para o Brasil, já fez esse voo, sabe a distância que tem Portugal, Brasil. Lá no Maranhão, chegou o tsunami. O mar subiu 6 metros. 6 metros. Por causa do terremoto de Lisboa. Foi tão forte, lá na costa de Portugal, criou uma onda, essa onda atravessou o Atlântico inteiro e chegou na costa do Brasil. No Maranhão tem registros lá, em 1755, do mar ter subido 6 metros. O tsunami chegou por causa do terremoto lá. Foi um dos maiores. Mas, registrados, só tem 10 antes do ano 1900. Quem mais passou pelo terremoto? Fumiaque, com esse nome é nome de quem passa por terremoto todo dia. Onde foi? Foi em Bruxelas. Quando foi? 93 em Bruxelas. Como que foi? O que você sentiu? Eu acredito que seja um terremoto horizontal. Fez assim. Uhum. Então, mexeu assim por alguns segundos, eu acordei, era de madrugada. De madrugada você acordou. O que você sentiu? Você assustou? Ouviu alguma coisa? Eu ouvi um barulho, um ruído. Uhum. Mexeu a estante toda e depois parou. Foi rápido. Foi bem rápido. Com você, como que foi, Luísa? De dia ou de noite? Foi rápido. Foram algumas vezes em Lisboa? É normal. Fraquinhos assim. Ninguém quer o de 1755 de novo, nunca mais, né? Eu passei por vários terremotos. Bom, antigamente tinha lugar que não tinha terremoto de jeito nenhum. Eu já falei para vocês aqui que a expressão Deus é brasileiro
era porque no Brasil não tinha catástrofe natural quase que nenhuma. Tinha seca no Nordeste e enchente no Sul, Sudeste. Era isso. Hoje tem de tudo. Meu irmão mora em Guarulhos, do lado de São Paulo. Faz alguns anos, deu um terremoto no Chile. Ele mora no, não sei se é o 3º ou 5º andar no prédio, acho que é o 5º andar. Ele estava sentado na sala, quando ele olha para o lustre assim em cima, o lustre estava balançando. Sentiu o terremoto em São Paulo, coisa que nunca tinha acontecido. Eu morei nos Estados Unidos 8 anos, e eu estava no estado de Maryland, que é um estado que não tem terremoto. E eu acordei por volta de 5h15 da manhã, mesma experiência do Fumiaque. Eu acordei, a gente morava numa casa térrea, não tinha andar em cima, era no chão, e eu acordei com o barulho de um trem passando na janela, do lado de fora. A impressão que tinha é que tinha um trem passando ali. O barulho de um trem. E eu acordei tonto, zonzo. 5h15, voltei a dormir, levantei, fui para o trabalho. Quando eu estou conversando com o pessoal, eu não tinha ideia, era a primeira vez na minha vida, não sabia o que era aquilo. O pessoal falou, vocês viram que teve um terremoto essa madrugada? Aí eu, quê? Aí eles, foi 5h15 da manhã. Aí eu falei, agora eu sei que foi o trem que passou na janela lá de casa, e eu acordei zonzo. Foi o terremoto. Mas eu não sabia o que estava me esperando. Alguns anos depois desse aí, só acho que 2 ou 3 anos depois desse terremoto, acho que nem isso. Porque aí, em 2011, a gente resolveu sair dos Estados Unidos, voltar para o Brasil, mas precisavam de um missionário no Japão, e a Michelle e eu fomos para o Japão. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês algumas coisas do Japão. E eu, antes de ir para o Japão, eu fiz o seguinte, eu pesquisei, eu estudei, comecei a estudar a língua, decorei os silabários, que é o katakana e o hiragana. Depois eu fui lá, eu estudei 2 anos, os kanjis, comecei a aprender japonês mesmo. Falo um pouquinho, hoje eu me divirto com japonês, que eu não uso mais, que só usa no Japão, né? Mas eu estudei japonês e foi bom, porque eu fiquei muito mais inteligente. A língua é tão difícil, que quando eu vim para cá e eu comecei, francês foi assim, holandês eu dei risada. Eu falei, nossa, como que é triste em holandês? Quem fala um pouquinho de holandês? Cadê, Alessandra? Como que é triste em holandês? Sabe? Triste. Como que é grátis em holandês? Grátis. Escreve igual. Como que é interessante em holandês? Interessante. Então, eu falei, vou aprender essa língua. Japonês não tinha nada a ver. As palavras, né? Se bem que tem umas palavras lá que ajudam. Por exemplo, peixe em japonês. Sabe o que é peixe em japonês? Sacaná. Aí você associa com alguma coisa, né? Carro é kuruma. E assim vai. E meus meninos falam umas frases que a gente fica falando lá em casa. Espere, chotomate kudasai. Aí hoje a gente estava comendo tomate, aí o menorzinho olhou e falou assim, chotomate kudasai. Não, é tomate. Não é para esperar. Aí a gente vai associando, aí grava as coisas. E eu estudei um monte sobre o Japão, e eu aprendi um monte de coisa, tal, sobre a cultura, sobre a língua, mas eu esqueci do mais importante. E eu vou contar para vocês o que aconteceu na primeira noite. A gente chegou lá, e deixa eu ver se vai funcionar. Tem que clicar lá já, vamos ver, porque a minha pilha está nova aqui. Deixa eu ver se eu passo. Se eu não passar, eu vou ficar pedindo para você passar aí para mim. Está com o sensor ali? Está funcionando aqui. Não está passando, então você vai passando aí para mim, tá bom? Tem algum problema, ele tem que ficar ligado lá no... Olha que bonitinha, né? Essa japinha aí lá em Tóquio. A gente vê coisas incríveis, aí está de kimono, pode passar. A gente ficou impressionado, né, no Japão com os templos. Esse é um templo muito grande em Tóquio. E eu tenho milhares, literalmente milhares de fotos, que a gente viajou bastante pelo Japão nos 2 anos, conheceu muita coisa. Mas se você quiser, vai no canal do meu livro, A Sala, o Livro. Não sei se você já viu Marineide, lá? Os 4, 5 vídeos que eu tenho sobre o Japão. Lá eu explico, falo da cultura, mostro imagens, vídeos, e aí você pode ver os vídeos do Japão. Muito interessante. Pode ir passando, já. Olha só, assim, a arquitetura, a cultura, eu tenho muitas fotos, não dá para fazer tudo hoje e mostrar para vocês. Pode ir passando mais um pouquinho. Esse é um templo, é um shrine, que eles falam em inglês, onde eles budistas e shintoístas vêm, aí eles fazem o seu momento de adoração. A primeira coisa que eles fazem é pegar uma canequinha de bambu nos templos, esse é numa residência.
lavam a mão, o braço, se purificam para chegar no templo. E aí eu queria contar isso para vocês, que eu achei interessante. Primeira coisa que eles fazem quando chegam assim, no templo, sabe o que é? Eles fazem assim, ó. Mais forte que isso. E ficam batendo palma, bem forte. Aí a gente foi perguntar, por que estão fazendo isso? Não, porque o Deus com quem eles querem se comunicar está lá dentro, em algum lugar. Só que ele está dormindo. Aí tem que acordar, batendo palma bem forte para acordar esse Deus. Pode passar mais uma já. Mesma coisa, eles fazem as procissões, e a Mariana e a Jane, que são lá do Pará, conhecem muito bem o Ciro de Nazaré. Vocês já viram as imagens do Ciro de Nazaré? Vai uma corda assim na cidade, o pessoal vai indo e carrega a santa. Eles fazem procissões parecidas com isso. E aí dentro daquela casinha que eles estão carregando, parece a arca, né, do Velho Testamento. Eles estão carregando o Deus com que eles querem se comunicar, está lá dentro. E eles vão carregando, gritando e fazendo assim, ó. Pena que não tem o vídeo ali para mostrar, mas eles vão chacoalhando. Por quê? Para acordar. Porque ele está dormindo, aí tem que acordar. Aí eu fiquei pensando na história de Elias, né? A história de Elias, lembra? Como construíram um altar, Elias construiu, eles construíram, e aí primeiro foram os profetas de Baal, e eles começaram a dançar. Elias chegou a falar isso para eles. Aí eu fiquei pensando, será que o Deus aqui não é o Baal lá do Elias? É o mesmo que está dormindo, continua dormindo, eles estão tentando acordar. Pode passar já. Olha que lindo isso. Esse é na cidade de Kyoto, uma cidade que não foi atacada durante a Segunda Guerra. Os americanos preservaram por causa da história do Japão, prédios históricos e tanta coisa linda. E esse é o Templo Dourado. O que você está vendo ali, isso é folheado a ouro mesmo. Isso é ouro. Eu tinha aí visitado, quando eu tinha 15, 16 anos, lá perto do Iaê, tem uma réplica desse, só que é de madeira, não tem ouro nenhum. Mas eu já tinha visto, lá pertinho, na estrada de Itapecerica. Eu fui lá, acho que uma vez eu fui lá com uns amigos, nunca pensei que eu ia conhecer o original. Olha que coisa fantástica. O Japão tem coisas lindas. Pode passar. Olha que lindo isso aí. Né? Eles têm tanta coisa, os leques, souvenirs aí para a gente. Os tamanquinhos, japonês, eu já falei isso, não gosta de conforto. Usa tamanco de madeira. Quem anda com tamanco de madeira não conheceu a Nike ainda. Né? Tênis Nike tão confortável para correr, para andar, para fazer o que... Não, tem que andar com tamanco de madeira. Olha só, isso aí já faz mais de 10 anos, a gente muda, né? Bastante. A Michelle, lá, jovenzinha, olha o samurai. Essa aí é a roupa do samurai, que defenderam, a espada chama katana. Essa é a espada do samurai, que ela é curva. Pode passar. Esse é o Hachiko, já ouviram a história do Hachiko? Tem um filme, né? O Cachorro Fiel. Ele ficou mais de 10 anos nessa estação de Shibuya, que é a principal estação de Tóquio, mas isso já faz 100 anos, mais ou menos. O professor, que era o dono dele, ele ia para aquela estação, pegava o trem, ia para a universidade dar aula e voltava. E ele ficava na estação esperando, ele ia junto. Um dia ele foi e nunca mais voltou, porque ele teve uma parada cardíaca lá no trabalho, não voltou, e o cachorro ficou esperando por 10 anos ali, até que ele envelheceu e morreu. Então ele é símbolo de fidelidade, é o símbolo de amizade verdadeira. É o Hachiko, que é essa raça japonesa, né, do cão. Agora aqui todo mundo lê japonês, né? Está em katakana, mas está escrito McDonald's em japonês. Aí todo mundo lê, né? Olha os arcos ali. Pode passar. Isso aqui são vistas de Tóquio, a maior cidade do mundo, com uma linha de metrôs e trens. É uma coisa incrível, essa pedra para todo lado. A gente estava aqui em cima do prédio da prefeitura. Pode passar mais uma imagem. E lá de cima, longe, distante de Tóquio, o que a gente vê? Está vendo o Monte Fuji? A silhueta dele no final do dia, dá para ver o Monte Fuji. Passa mais um, deixa eu ver se chegou. Aqui a gente vê lá naquele bairro, chama Shinjuku, ali em volta da prefeitura, do prédio da prefeitura. A gente vê, tem dias ali que tem festas, comemorações, e eles mostram a cultura. Pode passar. Música, dança. Isso é uma coisa da cultura japonesa, que é muito interessante. Na frente dos restaurantes, eles colocam os pratos assim, expondo o que você vai comer. Só que tudo que você está vendo ali não é de verdade, apesar de parecer de verdade. É uma resina feita de plástico, de acrílico, e eles fazem com tanta perfeição que você olha o plástico assim, ó, olha a pizza, olha a salada. Nada é de verdade, porque senão estraga, né? Mas eles conseguem fazer isso. Olha que coisa fantástica. Você vê o prato direitinho que você vai pedir no restaurante. Aí tem um bairro no centro,
onde você vê coisas incríveis no Japão. Você vê uma menina vestida de kimono, com o rostinho branquinho, aquele cabelo, né, os palitinhos enfiados na cabeça, tamanquinho de madeira, e do lado dela o namorado vestido de anime, vestido daqueles, né, personagens, ele com o cabelo azul, cheio de ponta para cima, com a cara pintada, ela a tradição milenar e ele o futuro, né? A gente vê umas coisas malucas. Então tem umas lojas com as roupas e o pessoal usa isso na rua, no dia a dia, na vida deles. Tem muita coisa que não dá para contar, é muita informação interessante. Passa mais um. Aí o Monte Fuji. E eu quero parar aqui um pouquinho. Por quê? O Japão é composto por mais de 3.000 ilhas. 4 grandes, principais. Hokkaido, eu não me lembro o nome delas agora. É a principal, mas são 4 ilhas grandes, mas um monte de ilhas pequenininhas em volta, ao redor. E são ilhas o quê? O que é isso aqui? O que é esse Monte Fuji? Por que ele tem esse formato? É um vulcão. E ele pode voltar a explodir. Então isso aqui foi a terra que foi subindo com lava e formou e ficou bonito, né? Ele ficou com um formato bonito e explodiu esse vulcão. São ilhas vulcânicas. Aí eu fiquei pensando, o Japão não é tão pequeno assim. Do norte ao sul, ele tem 2.000 quilômetros. Mas por que tem 120... Quando eu estava lá, está diminuindo, mas tinha 126 milhões de habitantes. Como que não tem espaço? Não tem espaço porque onde dava para construir é cidade. O resto é montanha. Você olha lá no Google, que tem a foto assim do satélite, e você vê as ilhas todas do Japão, onde tem cidade está cinza assim, ó. Você olha que é no litoral, tem grandes cidades, cidades enormes, mas é vulcânico, é montanha, não dá para construir. E aí, um lugar que tem terremoto o tempo todo, você vai construir casa na montanha, vai ter desmoronamento, vai acabar tudo, vai morrer. Eu estudei sobre tudo isso, sabia sobre o Japão, chegamos lá, eu empolgado, vendo o carro com a mão inglesa. Então você vai pela esquerda, volta pela direita, o volante não é do lado esquerdo, do lado direito, e eu vendo tudo aquilo empolgado e tentando ler aquelas coisas, e não entendia nada. E eu esqueci do quê? Que no Japão tem muito o quê? Terremoto. Esqueci. Estava tão empolgado vendo tudo, esqueci completamente que tinha terremoto. Primeira noite, nosso fuso estava confuso. Por quê? A gente saiu do Brasil, viajamos até a Suíça, esperamos não sei quantas horas, pegamos um voo de Zurique, passando pela Rússia, por cima da China, porque eu não podia voar por cima da China. Aí chegamos lá no Japão, exaustos. Fomos dormir 5 da tarde, no horário do Japão. Para nós, era 5 da manhã, porque o fuso do Brasil-Japão, 12 horas. Meia-noite lá e meio-dia no Brasil, né? E o contrário, mesma coisa. Fomos dormir 5 da tarde. Quando deu 9h30 da noite, adivinha o que aconteceu? Primeira noite. A gente ficou numa construção antiga de madeira, estava dormindo no primeiro andar, então, porque era meio flexível, né, não era uma coisa sólida, feita de concreto, e não tinha, o quarto que a gente estava não tinha uma cama de casal, tinha uma cama de solteiro, outra cama de solteiro, um espaço no meio, eu estava dormindo aqui, a Michelle dormindo lá. De repente, terremoto tinha sido 6,5, lá em algum lugar perto de Tóquio. E onde a gente estava, a gente sentiu 5 ponto alguma coisa, que é muito forte. Qualquer coisa em volta de 5 para cima é um horror. E ele era horizontal. Eu acordo e a cama está assim, ó, jogando para a direita e para a esquerda. Estava assim a cama, pulando para lá e para cá. E eu, naquele escuro, a gente dormindo, 9h30 da noite. E eu, Michelle, o que está acontecendo? Vem aqui. Ela olhou, super cansada. Ah, terremoto, vai dormir. E eu, hã? É assim que a gente lida com o terremoto? Terremoto, vai dormir. Virou e foi dormir. E aquilo deve ter durado uns 30, 40 segundos. Passa por isso, para você saber que se 30, 40 segundos é 30, 40 segundos. Parece uma semana. Não passava aquele negócio, jogando a cama de um lado para o outro, e eu morrendo de medo daquilo. Depois daquele, foram muitos terremotos, mas todos mais fracos. Então, quando você já leva a pancada bem forte, estava tudo tranquilo. Quantas vezes, eu conversando às vezes com um amigo assim no telefone, estava no carro, parei o carro, aí eu, peraí, estou ficando tonto. Ah, não, é terremoto. Aí ele, e estava longe, ele, estou sentindo aqui também.
era assim. Quando a gente morou em Yokohama, todo dia a gente via terremoto. Todo dia. E alguns, como a Luísa falou, fraquinhos. Alguns a gente sentia mesmo, mas alguns fraquinhos. Mas você estava assim, qualquer hora do dia, estava aqui numa mesa, estudando, trabalhando, fazendo alguma coisa, aí você olhava para a janela, e essa janela de vidro de correr, sabe que o vidro corre? Você olha e está assim, ó, batendo assim, terremoto. Aí você olha para uma planta, em outro momento você olha para as folhas, e as folhas estão assim, ó. Você não está sentindo nada, mas a folha está mostrando que está tendo um terremoto. Todo dia é terremoto. Aí você vai e acostuma. Mas aquele primeiro, inesquecível. Inesquecível. Foi uma coisa fantástica. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu só coloquei aqui... Bom, eu vou ler isso aqui para vocês daqui a pouco. Primeiro, deixa eu mostrar a próxima imagem. Coloca ali para a gente já. Isso aqui é para você entender uma coisa. Jesus falou que terremotos eram sinal da vinda dele. Está em Mateus 24, e daqui a pouco a gente vai ler um texto. E em Lucas 21. Ele disse assim, haverá guerra, rumor de guerra, isso, aquilo, não sei o quê, terremotos. Ele falou claramente, terremoto. Terremoto sempre teve. Sempre aconteceu terremoto. Teve em 1755, Lisboa, fortíssimo. A questão é, quantos terremotos fortes já aconteceram na história da Terra? E quando que mudou? Porque agora, esses terremotos fortes estão acontecendo com muito mais intensidade, mais frequência do que antes. Olha esse gráfico. Sei que você pode pesquisar, vai no Google, coloca lá, o Google responde tudo, né? Pesquise e você vai ver isso. Ó, essa informação é de 2014, tá? Mas já está mais atualizado. Desde 1900. Esses terremotos são só os que são entre 6 e 8, que é fortíssimo. Lembra que eu falei para vocês? Acima de 5, antes do ano 1900, só 10 foram registrados. Acima de 5. Esses aqui só entre 6 e 8. São os bem fortes. Olha lá, 1905, 1910. O que aconteceu quando foi chegando o ano é 1996? Dali para cá, começou milhares de terremotos por ano. Eu estou dizendo, milhares. Acima de 5, 6 pontos na escala Richter. E alguns deles desastrosos, terríveis, a gente vai falar daqui a pouco. Olha o que acontece. Aqueles númerozinhos do lado ali, a casa ali não é 5, 10 terremotos. Eu não sei se está falando ali, mas ele está em centenas ou milhares. Passa a próxima imagem para a gente, Jean. Olha aqui. Do ano 2000 para cá, aí você vai ter uma ideia melhor. Esses aqui, ó, M5, ou 5 para cima, tá? 5 para cima. 2000, 1.505 terremotos. E assim vai. Olha, 2007, 2.270, 2010, 2.383, 2011, 2.481, e vai. O número, ó, o menor, qual é o menor ali? 1.300. Acima de 5 pontos. Quanto antes do ano 1900? Só 10. Esses fortes. 10 na história da humanidade. Na Bíblia, a gente vê, que eu me lembro, pelo menos dois relatos de terremoto. Um é muito fácil. Qual o maior evento da história da humanidade que dividiu entre antes e depois? E a gente conta os anos. Hã? O dilúvio foi um mega terremoto. Mas eu estou falando do maior evento da história da Terra. Jesus na cruz. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que aconteceu o quê? Teve um terremoto. E o centurião viu tremendo tudo aquilo e falou, esse aí era o Filho de Deus. Então teve um terremoto na morte de Jesus. Teve um outro registrado na Bíblia. Depois, tinha 2 apóstolos, estavam presos. Quem que era? Tem a musiquinha, né? Paulo e Silas estavam presos, e aí o que aconteceu? Teve um terremoto. Arrebentou tudo, ninguém foi embora. Né, o carcereiro queria se matar, tem a história lá no livro de Atos. Então, tem alguns terremotos registrados, mas não foram terremotos tão fortes assim. Agora, olha isso, virou comum. Então, essas meninas que nasceram há pouco tempo, esse menino que nasceu há pouco tempo, para eles acham que é normal. Notícia de terremoto e gente morrendo, e esse tanto... Porque eles nasceram na época em que milhares de terremotos por ano é comum. Eu já sou da antiga, né?
Eu nasci em 73, meio século. Quando eu era criança, não tinha história de terremoto. Não tinha isso. Não tinha história de tsunami. Eu estava na 5ª série quando eu ouvi a história de tsunami pela primeira vez. E foi uma história assim, o que é isso? Não sabia o que era. Que ano que você nasceu? 2009. Nem vou falar. É um bebê. Está cheirando leite. 2009. Estou brincando. Já é quase uma mulher, né? Eu sei. Então, mas olha só, o mundo mudou. O mundo mudou. E Jesus disse que ia mudar. Ele disse que isso ia acontecer, que haveriam terremotos. Então não é que nunca houve terremoto, é que ele já sabia que ia intensificar. Chegando perto da volta dele, o mundo está tremendo. E está indicando, está chegando o fim. E eu vou dizer para vocês, vai piorar e vai acontecer coisas mais terríveis. Deixa eu dizer para vocês só os 10 maiores que tiveram aí desde de 1990 para cá. Em 94, 17 de janeiro de 94, teve um na Califórnia, 6,7. Nem vou falar as informações de quanta gente morreu, o que aconteceu. Em 95, teve um grande terremoto no Japão, Kobe. E eu cheguei no Japão em 2011, isso foi em 95. Eu ouvia falar desse terremoto, o pessoal falando, que em Suzuka destruiu tudo. E eles mostrando lá o que aconteceu, Kobe, isso aqui. E aí tem documentários e vídeos. O que aconteceu? 6,9. Em 99, teve um terremoto na Turquia, 7,6. Em 2004, teve um terremoto e tsunami, né, lá na Indonésia, e a gente lembra o que aconteceu. Interessante que eu e a Michelle visitamos a praia na Tailândia, onde aquela onda de 2004 do tsunami foi e destruiu tudo. Estava tudo reconstruído, lindo, os hotéis, só que agora, na praia, tem agora, em toda a costa, tem sirenes. Se der um terremoto em algum lugar, já toca a sirene e todo mundo sai correndo, porque sabe que tem chance de uma onda, de um tsunami chegar ali. 3 dias depois que a gente passou ali, tocou a sirene, todo mundo saiu correndo. Bem que não foi quando a gente estava lá, a gente viu o local onde isso aconteceu. 2010, alguns aqui vão se lembrar, teve um terremoto no Haiti, que morreu muita gente, foi terrível. O Brasil ajudou muito, a seleção brasileira, inclusive, foi lá depois se apresentar, dar apoio, 7,0. 2010, no Chile, também, um terremoto 8,8. Em 2011, quem se lembra o que aconteceu em 2011? Japão, 9,0, foi o que causou o tsunami no Japão. Pode passar a próxima imagem ali, por favor, Jean. Todo mundo viu isso. Se não viu, vai lá no YouTube e veja os vídeos. Foi por causa desse tsunami, desse terremoto, que a gente foi para o Japão. Porque os missionários que estavam lá foram embora com as famílias, crianças pequenas, e precisavam de pastores lá, e eu e a minha esposa fomos para lá. 9,0. 2015, no Nepal, 7,8. 2018, teve um terremoto e um tsunami na Indonésia de novo, 7,5. 2020, na Turquia. Se lembra desse? Turquia e Grécia, bem mais recente. E teve outro agora, né? Mais recente na Turquia e Síria, 7,0. Agora eu quero falar para você só um pouquinho sobre o tsunami. Porque Jesus falou sobre isso. Só que a gente lê a Bíblia e às vezes parece que não presta muita atenção. Então, Casa, agora é a hora da gente ver aquele texto. Lucas 21, verso 25, diz o seguinte. Presta atenção nas palavras de Jesus. Você tem aí que abrir no seu telefone, veja aí. Lucas 21, 25. Jesus disse assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações. Escute as palavras, Jesus falou. Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Aqui está no meio da lista de sinais da vinda dele. E ele está dizendo, isso é uma das coisas que vai acontecer antes de eu voltar.
Os discípulos perguntaram: quando o Senhor vai voltar? E quando essas coisas vão acontecer e quais são os sinais da tua vinda? Aí ele foi falando. E ele falou: vai ter sinal no sol, na lua, nas estrelas. As nações vão estar em angústia. Por quê? E perplexidade. O que é perplexidade? Vou fazer cara de perplexidade para você. É assim, ó. Não acredita no que está vendo. Isso é perplexidade. Por causa do que Jesus falou? Do bramido do mar e das ondas. Ninguém tem medo de onda. Ninguém tem medo de mar. Brasil tem mais de 7.000 quilômetros de praias. Todo mundo vai para a praia, férias, Bahia, sua terra, tua terra, praias deliciosas, maravilhosas, o povo vai curtir. Ninguém tem medo de praia e mar. A não ser alguns que interpretam mal capítulo 13 de Apocalipse, que fala que tem uma besta que vem do mar. E aí tem umas igrejas por aí que eles acham que é literal, aí eles não vão para a praia com medo dessa besta que vem do mar e vai comer eles. É um monstro que vem do mar, né? Mas ninguém tem medo. Mas Jesus falou, as nações, os países estariam em angústia e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, quando você viu 2004, 2011, estes tsunamis, você viu o cumprimento do quê? Da profecia que Jesus falou. Que antes da vinda dele, pouco antes da vinda dele, as nações, os países estariam com medo do mar e das ondas. Por quê? Jesus estava falando do... Não tem outra coisa. Tem alguma outra coisa que se encaixa nisso que Jesus falou? É o tsunami. Aconteceu e vai acontecer de novo. Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que falou. Então, a qualquer momento, a gente vai ver terremotos enormes acontecendo. E vai ter tsunami vindo de novo, infelizmente. E a coisa só vai piorar até ele voltar. Mas eu quero concluir, antes da gente orar, dizendo para vocês o seguinte, que Jesus quer fazer todo mundo tremer. Ele está fazendo a terra tremer, para despertar as pessoas desse marasmo, dessa calmaria, dessa mornidão, de achar que está tudo bem nesse mundo. Não está. A natureza está dizendo que não está. O mundo está tremendo para despertar as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ele quer que a gente trema por dentro, quer chacoalhar a gente. E, às vezes, acontecem coisas na vida da gente que a gente não sabe por quê. E a gente fica questionando, dizendo, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que eu estou passando por essa provação? Minha vida... Deus quer chacoalhar você, porque, de repente, tem coisas na sua vida que precisam de mudança. Tem coisas na sua realidade que você tem que despertar e dizer, espera aí, não está tudo bem. Porque não vai ficar bem mesmo até ele voltar. A gente está num mundo de pecado, de dor, de sofrimento, de mentira, de engano, de doença, de tristeza, de acidente, de morte, de câncer, a lista é enorme. Só que a gente esquece. Aí, de vez em quando, tem que ter um chacoalhão para a gente abrir os olhos, despertar e perceber, esse mundo não é bom, esse mundo não presta, eu quero ir embora daqui. É só nessa hora que a gente põe o joelho no chão e ora, e diz, Senhor, eu preciso de Ti na minha vida, eu preciso de mudança, eu não posso continuar nessa vida de busca de prazeres e a minha vontade, eu preciso da Tua vontade, eu preciso do Teu Espírito comigo. Eu preciso viver aqui, mas com a mente e o coração lá no teu reino. E aí ele quer chacoalhar a gente. E por isso que eu convidei vocês para estar aqui, no semana que vem, para a gente ter a ceia, para a gente entregar a nossa vida para Jesus, para a gente meditar e pensar sobre essas coisas, porque a gente tem que ser chacoalhado. E a maneira mais forte de chacoalhar a gente foi o que aconteceu com os discípulos. Como eu falei, eles disputando quem vai ser o maior, quem vai ser o melhor, quem vai estar à direita de Jesus no reino dele. E eles não estavam entendendo nada, porque Jesus estava dizendo, eu vim para servir, não para ser servido, e vocês estão aqui para servir. Vocês não estão entendendo isso? Aí, quando Jesus morreu e ressuscitou, eles começaram a entender. E aí ele manda o quê? Depois de 50 dias que ele ressuscitou. Ele foi embora no 40º, 10 dias depois, eles ficaram em Jerusalém, e aí veio o quê? O batismo do Espírito Santo. Eles tremeram por dentro. O terremoto não estava acontecendo fora, estava acontecendo na vida deles. Chacoalhou eles tão forte que o egoísmo caiu fora. A vaidade foi embora. O orgulho desapareceu da vida de Pedro. O Espírito Santo chacoalhou eles. Foi um terremoto aqui, ó, dentro. E aí, quando eles saíram daquele chacoalhão, eles estavam livres e limpos daquele pecado. O foco, claro, eles sabiam o que tinham que fazer, para onde tinham que ir. E eles revolucionaram o mundo. Porque quem revolucionou não foi Jesus.
Jesus passou 3 anos e meio ensinando eles, Jesus morre na cruz e Jesus, vai embora. Aí ele manda o Espírito, e eles, cheios do Espírito, revolucionaram o mundo. Porque Jesus foi embora e deixou 12. Um traiu e Jesus pôs Paulo no lugar. Esses 12 começaram no ano 31, Jesus foi batizado, no ano 34, Jesus morre na cruz. Quando chegou no ano 100, dizem os estudiosos e historicistas que tinha entre 1 milhão e 5 milhões de cristãos no mundo. Começou com aqueles 12, cheios do Espírito. Jesus não precisava estar aqui. Ele deixou o Espírito dele. E eles revolucionaram a história do mundo. Paulo saiu pela Turquia, onde a Turquia hoje, foi para a Grécia, foi para Roma, foi plantando igreja, ensinando e pregando a todo lado. E o cristianismo chegou até a gente hoje. Olha aqui, quanto tempo depois. E hoje mais de 2 bilhões de seres humanos na Terra são cristãos. Mais de 2 bilhões. A maior religião do mundo, o cristianismo. Por causa de homens cheios do Espírito. Esse mesmo Espírito, Ele quer dar para a gente. Esse mesmo Espírito a gente pode receber. E Ele quer chacoalhar a nossa vida. Você vai deixar o mundo ficar tremendo aqui fora? E você vai ficar com medo do terremoto? Ou você vai preferir deixar Deus chacoalhar a sua vida e tremer aqui dentro para você poder ficar em paz, ficar bem nas mãos dEle? Vamos buscar esse Espírito. Hoje, agora que a gente vai orar, vem aqui, vamos fazer o nosso círculo para a gente orar. Mas semana que vem aqui, para a gente junto receber o Espírito de Deus, receber o corpo e o sangue de Jesus, fazer a cerimônia da humildade, lavando os pés de alguém, como Jesus fez, para a gente poder ser chacoalhado lá no âmago da nossa alma, do nosso coração. Vem aqui, Val, vem pertinho. Chega aqui pertinho, isso. E vai abrindo o círculo assim, para caber todo mundo. Vai caber. Tem espaço. Como dizem, né? Coração de mãe. Ou casa da sogra. Sempre cabe, mas pode vir que cabe. Isso. E a gente, nessa oração, a gente vai entregar a nossa vida a Deus, pedir que Jesus chacoalhe da nossa vida as coisas ruins, o pecado, manda embora, entre com o Espírito Santo, para a gente poder estar nas mãos dEle. Nesse mundo que tem ainda coisas boas, porque o Espírito de Deus está aqui com a gente. E Deus permite momentos felizes, alegres como esse. Mas é um mundo de pecado, é um mundo mau, a gente não pode se acostumar com ele. A gente tem que ser lembrado que aqui não é o nosso lugar, que aqui não é para nós. A gente precisa estar conectado com Jesus, para que a gente possa ter o privilégio de viver para sempre com Ele, no mundo dele que é perfeito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nossa vida está nas Tuas mãos. Tudo que temos e somos, colocamos no Teu altar. E hoje nós relembramos quanta coisa ruim já aconteceu nesse mundo. Desastres terríveis causados pela natureza, de um mundo em desequilíbrio. Porque o Teu amor não está controlando tudo aqui. O pecado entrou, infelizmente. Quantos terremotos chacoalharam esse mundo? Milhares e até milhões de pessoas perderam a vida. E o Senhor disse que iria acontecer mais, até a Tua vinda. Muitos terremotos. Mas nós queremos ser chacoalhados, não por esses terremotos, mas pelo Teu Espírito, que entre no nosso coração, que transforme a nossa vida para a gente ter foco naquilo que tem valor, naquilo que é mais importante. Senhor, abençoe cada um que veio aqui hoje. Tantas pessoas estão aqui buscando a Ti, para Te adorar, para Te louvar, mas para ouvir a Tua palavra e deixar essa palavra entrar no nosso coração e transformar a nossa mente, o nosso espírito. Abençoe aqueles que estão ouvindo também, assistindo online, ou que vão assistir depois no nosso canal. Toque na mente e no coração deles também, dê a eles o Teu Espírito. Traga a gente de volta aqui na semana que vem, para a gente fazer essa entrega a Ti mais uma vez, para passarmos por esse ritual da ceia e recebermos a Jesus no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração. Entregamos a vida de cada um aqui hoje nas Tuas mãos e oramos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma feliz semana.